Esses 170 bilhões que vão furar o orçamento que eles aprovaram ali é dinheiro que não existe. Sim, Vai o ter que governo ser não criado. produz nada. O que o governo produz? O governo tem uma máquina administrativa que é mantida através de arrecadação, Sim. tá? E que é mantida de forma bem ruim, tá? Porque se você analisar os resultados administrativos, seja eles no âmbito federal, estadual ou municipal, se você fizer um comparativo com o que o setor privado faz, o setor público é totalmente ineficiente. Se você fizer comparações entre os dois segmentos, você vai ver que a administração pública é muito ineficiente. Ela é pesada e os resultados dela São lentos, são lentos. e ineficientes, né? São. Inacertados. Exatamente. Sim, com certeza, né? E agora a gente vai ver um inchaço desse mesmo estado, né? Sim, exatamente. Então, quem que paga essa conta? Quem que paga essa conta? Quem é assalariado, porque é retido na fonte. Sim, é a classe Entendeu? média, né? Exatamente. O pobre que eles tanto defendem, tá, vai pagar por isso. Com inflação. Por quê? Né? Não só inflação. Imagina que se você tiver uma retração do mercado, como você falou lá naquele corte sobre o cara lá dos Estados Unidos, vamos supor que haja uma retração no mercado. A primeira pessoa que vai se dar mal é o pobre, porque vai ser mandado embora. Que é o elo mais fraco da equação. Exatamente, né? É o elo mais fraco. Porque se a economia está aquecendo, se você está num regime superavitário, as coisas começam a engrenagem começa a rodar melhor, as pessoas começam a ter consumo, aquela sensação de tranquilidade permite que as pessoas não se retraiam. Planejem, né? invistem, arrisquem. Exato, arriscam a longo prazo. Então aí o mercado, aí o pessoal fala, mercado, não sei o quê. O mercado é tudo. Não, o entendeu? mercado Nós estamos inseridos no mercado. Dentro do capitalismo, o mercado é o que existe. Exato. Né? Enquanto nós estivermos dentro do capitalismo, o que rege a vida de todo mundo é o mercado. Sim. Mercado consumidor. Né? Sabe como que rege? Se subir o preço da gasolina em 400%, a vida de todo mundo muda. Sim, porque o transporte fica caro, é repassado por produto, o produto ficando caro diminui o poder aquisitivo diminuindo, diminui o consumo nas prateleiras, e isso tudo é uma consequência. E as pessoas não têm que confundir, quando a gente fala de mercado, a gente não está falando dos donos das grandes empresas, eles não são o mercado. O mercado é a equação social da política de preços. Sim. Isso é o mercado. Sim. E isso é o que rege o capitalismo. E pode ter os seus defeitos e ter as suas qualidades. Sim. O meu professor de economia, ele falava, o capitalismo, ele não é um regime ideal, não é um regime perfeito, mas é o único que é passível de ser feito nos dias de hoje. Foi o que funcionou melhor. Exatamente. Houve uma disputa no mundo antigamente entre dois regimes, o comunismo e o capitalismo. Quem ganhou foi o capitalismo. Por motivos que eu, como não sou historiador, não sei. Mas todos os motivos. Mas um dos motivos eu acho que deve ter sido que o sistema capitalista produzia mais recurso para ser combatido uma guerra. Sim. É que há uma contestação nessa questão do capitalismo da forma como que ele é colocado em prática. Né? O famoso capitalismo selvagem, né? O capitalismo que dificulta, né, a ascensão da pessoa. Né? Isso pode ser que até seja um fator do capitalismo brasileiro. Né? Mundial. Por exemplo, eu vejo muitos relatos de pessoas que moram nos Estados Unidos e falam lá que lá existe uma força para que você seja empreendedor. Aqui no Brasil existe uma força para que você não seja empreendedor. Inclusive, há uma força muito grande para destruir quem conseguiu ser. Exatamente. Eles veem assim, que merda, ele conseguiu, ele criou uma empresa. Agora eu quero ver a destruição dessa coisa, porque eu não aceito que alguém tenha conseguido. Né? E geralmente vem do próprio Estado isso. Sim. Através de políticas de fiscalização, legislações absurdas. Umas regulações insanas. Uma vez, quando eu fui montar uma empresa, há muitos anos atrás,
O contador falou, ó, você tem que ter 2 banheiros, um masculino e um feminino, você tem que ter uma área assim, assim, assada. Eu falei, mas eu vou montar um escritório. Ele falou, é a lei. Ou seja, a lei, ela já chega em você dizendo assim, ó, se você não tiver essa estrutura, você não pode montar uma empresa. Ela impõe uma barreira, uma de entrada para você. Exato. Só que a estrutura que ela impõe não é para alguém que está começando, é para alguém que já está num determinado patamar de faturamento. Ou seja, você sempre vai começar errado. Você sempre vai começar no Brasil fora da lei. Sim. Entendeu? E aí, sabendo disso, toda essa estrutura de fiscalização que existe, seja no âmbito municipal, estadual, federal, tira proveito disso. Né? Porque sabe que você vai, mas ele vai dar uma aliviada mediante, entendeu? O país da propina é o Brasil, né? Sim. A gente fica reclamando dos políticos, mas hoje em dia a propina funciona para qualquer coisa aqui dentro do Estado. A corrupção, ela é sistemática, ela não é exclusiva dos altos escalões. Ela está em todos os escalões. Ela é modus operandi. Modus operandi. E não só na questão pública, na questão privada também, entendeu? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.